Olá pessoal, a gente agora vai bater um papo aí, falar sobre alguns aspectos das alterações possíveis para cada tipo de nariz, né? Dentro da rinoplastia, quais são as mudanças que a gente pode esperar e alinhar as expectativas, ciente das limitações para cada tipo de cirurgia. Bom, em sua maioria, os pacientes que me procuram, eles têm alguma questão, alguma queixa estética, né? Uma vontade de mudar aí o formato, o aspecto do nariz, e muitos deles também têm alguma queixa respiratória, né? Então a gente acaba associando essas queixas aí e tentar resolver tudo numa cirurgia só. As queixas mais comuns ponta sem definição, nariz largo, nariz com calombo e obviamente isso muitas vezes associado a uma dificuldade de respiração. Pois as queixas funcionais, dificuldade de respiração, elas muitas vezes inclusive estão associadas a mudanças estéticas do nariz, principalmente em relação à válvula nasal. Então muitas vezes a gente, para ter uma melhora da respiração, a gente precisa mudar o formato do nariz para permitir a melhor entrada do ar. Então a gente tem uma associação das coisas e obviamente uma vez operado o nariz, a gente tem essa possibilidade de melhorar o fluxo de ar e melhorar também, mudar o formato, o contorno do nariz. Bom, em sua maioria são pacientes jovens, né? Aí em torno de 20 anos, entre 20 e 30 anos, em sua maioria mulheres, mas a gente tem um aumento aí progressivo dos pacientes masculinos também, buscando realmente uma melhora aí da autoestima e querendo respirar melhor. Sim, a gente, na maioria dos casos, as moças, elas buscam muito essa definição da ponta nasal, uma ponta mais delicada, um perfil curvado, ou seja, isso é muito comum em pacientes, nas mulheres, né? Enquanto o paciente masculino, ele busca muito redução do tamanho, a gente mudar a questão do dorso, né? Ou seja, tirar aquela giba, aquele calombinho do dorso nasal. Então isso aí são as queixas principais. Pois tem algumas características em relação aos resultados da cirurgia nasal, que envolvem principalmente tipo do nariz, se é um nariz curto, a fragilidade das cartilagens, a espessura da pele, são fatores aí que vão dificultar e limitar o resultado em cada tipo de nariz. E é uma coisa importante ser conversada antes da cirurgia. A ansiedade é absolutamente normal, né? No pré-operatório, tanto por se tratar de procedimento cirúrgico, que naturalmente já causa uma ansiedade, e por ser uma cirurgia muito delicada, uma região muito nobre, né? Ou seja, aquela expectativa de mudança, aquela incerteza da mudança, e se essa diferença no rosto da pessoa vai ser uma coisa bem assimilada, ou seja, se a pessoa vai se reconhecer. Então a ansiedade é totalmente normal. A gente está aqui para tentar tranquilizar o paciente. Quanto mais a gente conversa sobre como vai ser a cirurgia, o que esperar no pós-operatório, obviamente é melhor para o paciente vai mais tranquilo para o centro cirúrgico. Não digo que é dolorido, eu sempre comento com os pacientes, é um pós-operatório chato, né? Ou seja, a cirurgia do nariz ela causa muito mais incômodo do que dor e não é um pós-operatório sofrido em si, né? A gente, por conta dos curativos, do inchaço que a gente vai ter dentro do nariz, isso vai causar um incômodo muito grande. A gente tem sangramento, eventualmente, nos primeiros dias, dificuldade na respiração, então isso tudo causa um certo desconforto. Bom, nesse pós-operatório recente, nesses primeiros 10 dias, 15 dias, a maior dificuldade realmente que eu noto nos pacientes é essa dificuldade na respiração, né? Muitos pacientes acabam ficando bastante ansiosos com a dificuldade de respirar pelo nariz, dificuldade para dormir por conta dessa obstrução nasal momentânea, essa adaptação aí na forma de dormir, na posição de dormir também é uma coisa que atrapalha bastante. E obviamente então essa questão de evitar qualquer tipo de trauma no nariz, né, seja com curativo ou não, mas nessas primeiras semanas é difícil a gente ainda se adaptar a isso, evitar qualquer tipo de esbarrão, seja na hora de se vestir, com criança, cachorro, algum abraço. Então é realmente uma questão aí também para se tomar cuidado, não deixa de ser uma dificuldade no pós-operatório recente.
Bom, para cada tipo de nariz, obviamente, a gente tem um resultado possível para aquela estrutura, para aquela característica de pele, enfim. Tem vários fatores aí que vão determinar um resultado que é viável para aquele paciente, né? Os fatores mais comuns e mais fáceis de ser entendidos é a questão da espessura de pele, né? Então, pacientes com pele muito espessa, pele muito grossa, vão ter maior dificuldade na definição de contorno, né? Principalmente em região de ponta. A depender da consistência, formato das cartilagens, a gente tem alguma limitação também no contorno e no resultado que a gente vai poder obter. E uma questão super importante é a idade do paciente, né? Então, mais uma vez, pensando principalmente nas características da pele, a gente sabe que o paciente com mais idade, ele vai ter uma pele que vai ter muito menos colágeno, uma pele que é muito mais difícil de se adaptar ao novo nariz, nova estrutura do nariz, e obviamente os resultados vão ser muito mais dificultados por conta dessa pele mais envelhecida. Com certeza, familiares, independente de ser irmãos, mãe, filha, enfim, os resultados podem ser totalmente diferentes, né? Mesmo em situações curiosas, né, como o caso de a gente ter operado, por exemplo, pacientes gêmeas, elas não tinham um nariz idêntico, né? Ou seja, a gente tinha um desvio para um lado, um desvio para o outro, características diferentes e, obviamente, resultados diferentes. Na nossa cirurgia, a gente tentou simetrizar ao máximo, né? Ou seja, tentou deixar narizes mais parecidos possíveis para manter as características de gêmeas idênticas, mas elas tinham sim características diferentes uma das outras e, por conseguinte, resultados diferentes. Pois dentre as evoluções que podem frustrar o paciente no pós-operatório, a dependendo de cada tipo de nariz, a gente tem algumas limitações e coisas que a gente sabe que são impossíveis de ser modificadas, né? Então, isso precisa ser bastante conversado antes, né? Ou seja, precisa ser bem alinhado com o paciente, coisas que não necessariamente vão ser corrigidas, né? Então, o nariz, por exemplo, já tinha um grande desvio e que a gente tenta centrar ele, corrigir na cirurgia. A médio e longo prazo, isso pode ter uma recidiva, o nariz pode voltar a ficar levemente torto, e obviamente com alguma melhora, mas o paciente precisa estar ciente disso. Narinas assimétricas também é uma coisa que não necessariamente a gente vai corrigir totalmente, assim como outros aspectos aí do nariz que precisam ser conversados antes da cirurgia para não causar uma frustração no pós-operatório. Sim, a gente tem relativamente um alto índice de pacientes que nos procuram aqui para uma rino secundária ou terciária, ou de cirurgias que foram feitas há bastante tempo, em outras técnicas, e que para o paciente o resultado insatisfatório. Cirurgias que por algum motivo, não necessariamente algum erro de cirurgião, algum problema no pós-operatório, mas que as cirurgias não evoluíram bem. Uma obstrução dos enxertos, uma fratura dos enxertos, alguma retração, alguma coisa que causou uma alteração que mereça uma reabordagem. Esse é um aspecto bastante importante, né, para cada cirurgia, esse aspecto psicológico, né, é uma coisa que precisa ser bem alinhado antes, já que é uma coisa bem subjetiva, da gente conseguir dar uma previsão exata, né, de um resultado, já que isso envolve muitos fatores, como tipo de pele, tipo de cartilagem, cada tipo de nariz vai ter um resultado diferente e não necessariamente a gente consegue precisar para o paciente qual vai ser o resultado lá a longo prazo.